Estamos aqui, amigos, para mais uma aula de astronomia e hoje nós vamos ver as maiores estruturas do universo, né? Que são as galáxias. Né? Inicialmente, o homem não sabia o que era uma galáxia, né? Identificava primeiro as nebulosas. O que é uma nebulosa? É uma área do céu que está no formato de uma névoa, de uma nuvem. Né? Só que não se sabia a origem daquilo. Podia ser uma estrela que explodiu, podia ser um conjunto de estrelas, podia ser um conjunto de gases, né? E podia ser até um cometa. Né? Então havia muita confusão na época, né? Não se sabia por quê, o que era uma nebulosa propriamente dito. Né? Baseado nisso, o Messier, Charles Messier, né? Procurou catalogar esses objetos para que não houvesse confusão com os cometas. Procurava-se muitos cometas na época, então ele fez um registro de objetos para não confundir com os cometas, cerca de 110 objetos de céu profundo, ou seja, objetos que você tem as estrelas, planetas e tem o fundo negro, né? Então aqueles objetos lá do fundo, a gente chama de objetos do céu profundo, ele registrava porque aqueles eram mais ou menos fixos, né? E para não serem confundidos com cometas. Então ele fez um catálogo, o catálogo Messier, e a gente representa até hoje, né, esses objetos pela letra M. Né? M31, por exemplo, é a galáxia de Andrômeda, M01 é a nebulosa do Caranguejo, né? A nebulosa de Órion, M42, as Pleiades, né, que é um conjunto de estrelas azul, branco, jovens, né, explosivas, nascendo, né, é M45. Então esse catálogo Messier até hoje é utilizado por astrônomos amadores e também por profissionais para identificar esses objetos. Né? A seguir apareceu o catálogo NGC. NGC significa New General Catalog, ou seja, novo catálogo geral, onde se registrou, né, através do astrônomo John Dreyer, né, 7.840 objetos de céu profundo. Então a quantidade maior, né, mais precisa, né? Hoje em dia você cataloga, observa uma área do céu e coloca a identificação. Até hoje em dia, até com computadores, você já vai identificando com mais precisão. Como, por exemplo, essa galáxia, a NGC 1300. Né? Então, a quantidade de galáxias é tão grande que é necessário um número para identificar ela. Né? Essa galáxia está a 69 milhões de anos-luz. Ou seja, a luz, quando saiu de lá e chegou aqui para entrar no telescópio, levou 69 milhões de anos, né? Não havia nem a espécie humana na Terra ainda, né? Então, quando você olha para o céu, você vai ver esses objetos a uma longa distância. A gente costuma dizer que olhar para o céu é olhar para o passado, porque tudo que nós estamos vendo são tão distantes que a luz que chega a nós é sempre milhões de anos atrás, ou dezenas ou milhares de anos atrás, coisas numa época em que nós não existimos. A gente sempre vê o passado no céu. Né? Uma descoberta importante foi a descoberta de Hubble. Né? O Hubble que eu estou falando é o Edwin Hubble. Né? Hoje em dia tem um telescópio em órbita, em homenagem a ele. A grande descoberta é que algumas nebulosas, que ele não sabia exatamente o que eram universos ilha. Né? Ou seja, a gente achava que poderiam ser nuvens de gás hidrogênio, né? Ali essas nebulosas, e hoje nós sabemos que algumas delas não são feitas de gases, mas são feitas de estrelas. É um conjunto de estrelas muito grandes, nós chamamos de galáxia. Né? Ele descobriu que a nebulosa de Andrômeda, na realidade, é a galáxia de Andrômeda. Né? E essa galáxia é um conjunto de estrelas, com bilhões de estrelas. A Andrômeda está a 2,2 milhões de anos-luz de distância. Né? Então, se você medir a distância de uma estrela próxima, está a alguns anos-luz. Mas ele mediu variações em estrelas suficiente para determinar a distância em que estava. Ou seja, ele descobriu uma coisa importante para a humanidade, né? Que aqui na Terra existem outras galáxias com outras estrelas, outros mundos funcionando lá. A gente achava, na época de Hubble, que o universo era a nossa galáxia. Hoje nós sabemos que existem outras galáxias com outros bilhões de estrelas também. A nossa tem cerca de 100 a 200 bilhões de estrelas e Andrômeda é bem parecida com ela. Né? As galáxias têm tanta quantidade que nós fizemos uma classificação dessas galáxias. Né? As galáxias podem ser elípticas e podem ser espirais normais ou espiral barrada, né? Uma espiral normal. A nossa está mais para uma espiral normal. Existem as barradas, tem uma barrazinha, e existem as irregulares, né, que não tem uma forma definida.
E o Hubble, fazendo uma classificação desse tipo, ele verificou que a forma está ligada à evolução da galáxia. Então esse quadro aqui representa não só a forma, mas também como mais ou menos a idade das galáxias. As galáxias começam como se estivessem esféricas, né? A gente chama elipse, porque a elipse é uma esfera, é um tipo de elipse, né? É por igual, né? Um raio igual. Então, quando você olha o desenvolvimento dela esférica, a atração de estrelas juntou várias estrelas e formou uma galáxia. Bilhões, né? Ou seja, a atração gravitacional das estrelas é que forma uma galáxia. Então ela começa como elíptica e pode se desenvolver como espiral, ou espiral normal, ou espiral barrada, e termina como irregular, né? Por quê? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe verificando a idade das estrelas. Lá tem muito mais estrelas jovens e aqui muito mais estrelas velhas. Então está ligada à evolução. A galáxia elíptica, a galáxia espiral normal, a barrada e a irregular. A forma delas está ligada à gravidade e está ligada também à sua idade, né? A Via Láctea é a nossa galáxia, né? Então quando a gente chama Via Láctea, quer dizer, via leitosa é o caminho do leite, Via Láctea é o caminho do leite. Se você olhar uma noite, você vai ver que um lugar limpo, você vai ver que tem uma área que tem uma nuvem. É uma nuvem de estrelas. E ela corta o céu. Essa nuvem, na noite escura, é a nossa Via Láctea. É uma galáxia, né, espiral, e o Sol está mais ou menos aqui, ó, né, 30 mil, 27 mil anos-luz do centro. O tamanho dela é 100 mil anos-luz. De ponta até, de um lado até outro, mais ou menos 100 mil anos-luz. O sinal luminoso que sai daqui para atravessar ela leva 100 mil anos, de tão grande. E tem cerca de entre 100 e 200 bilhões de estrelas. Uma delas é o Sol. Então nós estamos num universo ilha, né? Nós chamamos isso de uma galáxia, onde as leis da física funcionam e ela está isolada de uma outra galáxia, de uma outra, e assim por diante, né? Existem algumas galáxias, chamadas galáxias Seyfert, que tem o núcleo altamente ativo, né? Então essas galáxias estão tão ativas que as estrelas próximas, dificilmente um planeta poderia sobreviver a fenômenos altamente catastróficos, né? Esses núcleos deles são altamente ativos e com muita massa, né? 10 vezes mais brilhante que toda a Via Láctea. Então você pegar uma galáxia Seyfert, o núcleo dela brilha tanto quanto 10 vezes a nossa galáxia toda, que a gente acha grande, que a gente acha com 200 bilhões de estrelas, 100 mil anos-luz. Se você juntar toda a luz de todas as estrelas e multiplicar por 10, vai dar o núcleo dessas galáxias. Então acredita-se que novos processos desconhecidos da física devam ocorrer ali. E esse estudo é muito importante para a gente reproduzir um procedimento que possa a gente aproveitar melhor a energia do universo, né? Existem também os buracos negros supermassivos. Os buracos negros são áreas de curvatura, né, do espaço-tempo, na teoria da relatividade, que nós vamos ver mais tarde. E esses buracos negros estão no núcleo das galáxias. A nossa galáxia, por exemplo, o buraco negro da Via Láctea, a nossa Via Láctea tem um buraco negro supermassivo com cerca de 4 milhões de massas solares. Ou seja, é como se você pegasse 4 milhões de sóis e juntasse ali, a massa é muito grande, e ele atrai as estrelas próximas, mudando a posição. Foi assim que ele foi descoberto. Nós chamamos ele de Sagitários A, porque está na constelação de Sagitários e é a fonte mais intensa, né, que se tem dentro da nossa galáxia. Eles são super buracos negros. A nossa galáxia, né, ela tem galáxias próximas a ela, né? Essas galáxias próximas formam um grupo de galáxias próximas chamadas grupo local. E próximo à nossa tem as nuvens de Magalhães. As nuvens de Magalhães são galáxias satélites da nossa. Então, se você pudesse observar de fora, porque nós estamos dentro da nossa galáxia, a gente só vê no céu aquela faixa. Nós não temos visão externa da nossa galáxia. Mas se você pudesse olhar, você veria a nossa galáxia assim, e algumas galáxias satélites girando em torno, alguns aglomerados globulares também, e galáxias menores girando em torno. Essas galáxias que giram em torno de nós, as duas principais são as nuvens de Magalhães. A grande nuvem de Magalhães, né, que está a 160 mil anos-luz, e a pequena, que está a 200 mil anos-luz da gente.
e elas formam esse grupo. Esse grupo é o que nós chamamos de grupo local. É o grupo local de galáxias, é a nossa vizinhança. Se a gente pudesse ver, aqui no centro, essa manchinha aqui no centro, seria a nossa galáxia, com 100 mil anos-luz, enorme. Aqui próximo tem Andrômeda, uma outra manchinha. Então ele forma como se fosse um sistema solar, né, digamos assim, de galáxias, com duas galáxias principais, a nossa Via Láctea e a de Andrômeda. Esse grupamento aqui, ele tem 54 galáxias e tem um diâmetro de 10 milhões de anos-luz. Então esse grupo nós chamamos de grupo local. Nesse grupo acontecem coisas muito estranhas que nós estamos pesquisando ainda, como por exemplo o aparecimento e o desaparecimento de energia e de matéria, né? Como é que isso ocorre? Que tipo de fenômeno ocorre nessa escala? Porque a gente está acostumado a usar uma física para a nossa escala. A Terra, a gravidade, puxando um corpo, um foguete, coisas pequenas. Como é a física nessa escala? É uma escala tão gigantesca que muitas vezes a nossa física não funciona. A gente tem que usar uma outra tipo de física, que é a física moderna, é a chamada física da relatividade geral. Então esse grupamento aqui, ó, é um grupamento de galáxias próximos a nós, com alguns milhões de anos-luz de tamanho. Se você observar essa nossa galáxia, você vai verificar que ela tem uma rotação, tanto a nossa quanto as outras próximas. O estudo sobre ela já está sendo feito. Existe uma relação entre a velocidade próxima ao centro e afastada do centro. Essa relação é uma relação matemática já conhecida pela física. Então, se você fizer uma relação entre a velocidade, ó, aqui no centro ela gira mais rápido, fora gira mais devagar, né? O Sol está mais ou menos aqui assim na nossa galáxia, então ele tem uma velocidade. Se o Sol estivesse no centro, ele teria uma velocidade maior. Então, como é que acontece a relação entre velocidade e distância? Se você fizer um gráfico como esse, da velocidade com a distância das estrelas próximas à galáxia, existe uma curva, que é a curva observada, é a de cima, e a de baixo é a curva correspondente à distribuição das estrelas. E não bate uma com a outra. O que você prevê e com o que você observa não dá. Então, ou a física está errada, né? Ou então nós temos que mudar o conceito que nós temos de gravidade, né? Então deve existir uma matéria extra para estabilizar a galáxia. Então eles fizeram essas medidas de quantidade de estrela, de velocidades pelo efeito Doppler, né, pela variação da frequência da estrela que está girando, e verificaram que não batia um com o outro. Então imaginaram, deve haver um outro tipo de matéria que nós não detectamos nos nossos telescópios. Eles chamaram isso de matéria escura. A matéria escura é uma matéria não detectável, né, pelos telescópios, pelos radiotelescópios, pelo todo instrumento humano não detecta esse tipo, né, de matéria, e é um tipo de matéria desconhecido ainda, não sabemos nem as propriedades que ela tem, né? E se você ampliar ainda o seu universo, observe, aqui nessa setinha temos a nossa Via Láctea com o grupo local, aquele grupo local que nós achamos que são mais ou menos 50 galáxias junto à nossa, Andrômeda e outras mais, né? É um pontinho ali. Então aqui são aglomerados de galáxias. Tem um aglomerado nosso, que é o grupo local, tem um aglomerado de Virgem, aqui também com milhares de galáxias, e esse aqui é o superaglomerado. O superaglomerado é feito de aglomerados de estrelas, de galáxias, né? Então quando a gente olha isso aqui, cada pontinho desse aí não é uma estrela, não. Cada pontinho desse aqui é uma galáxia. Então nós temos 50 aqui, 200 ali, 300 aqui. Esse grupamento aqui é chamado superaglomerado de Virgem, porque o centro dele fica na constelação de Virgem, né? A gente usa a constelação somente para guiar, né? Esses superaglomerados formam o universo todo. Nesse grupo superaglomerado tem mais ou menos 50 mil galáxias, e o tamanho é 110 milhões de anos-luz. Se a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz, isso aí tem 100 milhões de anos-luz, né? Então 1000 vezes maior que a nossa galáxia. É um grupamento, é um superaglomerado. Mas será que o universo para aí no superaglomerado? Parou aí, digamos, na década de 1950, mas novas descobertas foram feitas, mais ainda, e nós temos um universo total. Todo o universo visível, conhecido pelo homem, é de cerca de 1 trilhão de galáxias.
Então, se alguém perguntar, né, isso alguns anos atrás já chegou a 1 trilhão, está próximo de 2 trilhões já de galáxias conhecidas. Esses pontinhos aqui são pontinhos de galáxias, de distribuição de aglomerados. Então nós temos vários superaglomerados, e esses superaglomerados, eles, cada vez mais, eles vão tendo um comportamento. Esse comportamento, né, é um comportamento que a física comum não consegue explicar. É um limite da nossa física, né? A gente chama isso aqui de teias cósmicas. As teias cósmicas, o universo todo é um monte de teias, e essas teias não são feitas de estrelas, são feitas de superaglomerados. Então você tem grandes quantidades de superaglomerados. Então você tem grandes quantidades de galáxias que se distribuem no universo em todas as direções, só que numa escala tão grande, mas tão grande, que fica difícil você até imaginar como é que um pedaço dessa teia atrai a outra, qual é que dá a forma. E o tempo para isso acontecer é um tempo também fora da nossa escala. É um tempo da ordem de bilhões de anos. Então, fica difícil a gente ter um conhecimento muito mais aprofundado. Por quê? Porque aí nós estamos no limite do universo, nós estamos no limite do conhecimento humano. Mas é uma boa maneira de você testar a sua imaginação e de testar também toda a física que você conhece, toda a química, toda a geografia, o conhecimento todo que nós temos de ciência, né, é colocado à prova. Até mesmo o nosso conhecimento filosófico, né, como é que você vai interpretar um universo tão grande assim, com tantos fenômenos estranhos acontecendo, né? Então, o universo hoje em dia é visto em 4 dimensões. Essa ideia é a ideia lançada pelo Einstein e que criou uma nova física, né? Essa nova física é a relatividade geral. Na relatividade geral, você imagina o universo como se fosse um universo que não tem apenas altura, largura e comprimento, não tem só as 3 dimensões, tem o tempo também. Uma grade invisível à visão humana, né? Em que ali você distribui a matéria e a energia do universo. Localmente, se você pegar uma área dessa, um pedacinho pequeno, parece uma reta, mas em longas distâncias pode ser uma curva. E a luz pode fazer uma curva no universo. A gente normalmente vê a luz vai sempre em linha reta. Se você botar um laser, vai em linha reta. Mas se o próprio universo for curvo, não faz sentido você usar a mesma geometria, né? Por quê? Porque a escala pode ser tão grande que você tem que mudar a geometria. Foi o que o Einstein fez. Ele mostrou que no universo todo que nós conhecemos, nós podemos ter planos. E nesses planos podem ter passagens para locais diferentes. Então, dentro do universo, o universo pode ser um universo que tem a passagem de um ponto até o outro e que esse centro das galáxias talvez seja um transporte de energia para manter um equilíbrio no universo. Essas diversas teorias formam o que nós conhecemos como cosmologia, e as galáxias são a base para a cosmologia. Então, estudamos um pouquinho hoje sobre as galáxias e vimos que elas têm uma importância muito grande para a ciência e até mesmo para o homem do ponto de vista filosófico, para o entendimento de onde ele está no universo. Ok? Obrigado.